Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que, em nome do Mestre Jesus, olham por nós sem cessar. Vamos pedir a eles que, gentilmente, com essas passagens evangélicas do Mestre Jesus e com os ensinamentos dos bons espíritos, possamos esclarecer os nossos pensamentos e sensibilizar os nossos corações. Graças a Deus. O tema de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, especialmente os itens 1, 2 e 18. Nesse capítulo 5, Kardec fala dos nossos sofrimentos e como lidar com eles. Então, neste capítulo, nós encontramos vários temas: justiça das aflições, causas das atuais aflições, causas anteriores das aflições, e esse nosso tema de hoje, na parte das instruções dos espíritos: bem sofrer e mal sofrer. É uma mensagem do espírito Lacordaire. Kardec, na parte de instruções dos espíritos, inclui mensagem dos espíritos para complementar os ensinamentos do Mestre Jesus. Os itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 5, são os relatos do Evangelho de Mateus e de Lucas. Lembrando que os ensinamentos do Mestre Jesus devem ser aplicados no sentido espiritual. Vamos ao item 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. São os relatos sobre Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Já em Lucas, temos: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, no item 1, Kardec menciona 3 bem-aventuranças contidas no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças são 8, são regras básicas para o comportamento humano que Jesus nos presenteou para nossa melhora, para nossa felicidade verdadeira. Já no item 2, Lucas também relata 2 bem-aventuranças, mas aponta ainda as consequências daquele que só concentra todos os seus esforços, todo o seu foco na vida material. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gereis e chorareis. Essas 2 passagens de Mateus e de Lucas são compensações que Jesus nos promete nós, aos aflitos da terra, que só podem realizar-se numa vida futura. Assim, a reencarnação explica a origem do sofrimento e das aflições, pois somente a pré-existência do espírito pode explicar a distribuição, a repartição entre o bem e o mal, do bem e do mal entre os homens. Pensando que Deus é bom e justo, e se nós sofremos, Deus não permitiria que nós sofrêssemos sem o merecer. Assim, se Deus é justo e bom, essa causa do nosso sofrimento deve ser justa e deve ser merecida. Sendo assim, se alguém sofre, justa há de ser essa causa. Logo, o Espiritismo nos ajuda a compreender que o nosso sofrimento é resultado das nossas falhas, nesta vida e numa vida passada, que cometemos em razão da nossa ignorância, dos nossos vícios, das nossas imperfeições,
da nossa ignorância quanto ao conhecimento das leis de Deus e o real cumprimento dessas leis. Relacionado a isso, então, o Espírito Lacoder nos explica, nos instrui, nos recomenda que bem soframos, ao invés de mal sofrer. Então, ele inicia o item 18, inicia sua mensagem desta forma. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, mas aos que sofrem bem. O que é sofrer bem, então? É sofrer com resignação, é aproveitar o sofrimento, é sofrer sem desespero. Vamos às mais instruções do Espírito Lacoder. Somente as provas bem suportadas podem conduzir a um futuro feliz e à paz interior, o reino dos céus, quando Jesus nos diz: as dores de cada encarnação devem ser suportadas com boa vontade, com muita prece e fé. A prece deve ser uma prece direcionada. Por quê? Porque a prece é o nosso suporte, é o nosso amparo nas nossas aflições. Quando pedimos em prece ajuda, essa ajuda chega, porque os bons espíritos estão nos ouvindo. E, em nome do Mestre Jesus, eles nos auxiliam, nos dando força, nos procurando nos esclarecer a respeito daquele sofrimento, pedindo esclarecimento. Nós vamos receber dos bons espíritos esclarecimento. Numa fé da bondade de Deus que não nos desampara nunca, porque coloca uma falange de bons espíritos para nos acompanhar. Mas é preciso que nós enfrentemos as nossas dificuldades, porque não há qualquer um mal só que não seja reparado, que não deva ser reparado. E por que que tem que ser uma fé ardente na bondade de Deus? Porque sabemos que Deus é bom e Ele não coloca um fardo nos nossos ombros maior do que nós podemos carregar. O fardo é proporcional às nossas forças. Como a recompensa, essas recompensas que Jesus nos promete numa vida futura, deve ser merecida. Quanto mais tiver sido penosa a nossa aflição, mais recompensa nós teremos. Mas essa recompensa deve ser merecida e é por isso que a vida está cheia de tribulações, de contrariedades, de aflições. Então, como enfrentar os nossos desafios com coragem. O Espírito Lacordaire assim nos instrui. Ele nos diz, escreve para nós, né? Na sua mensagem. O desânimo é uma falta. A coragem nos permite receber consolação para os nossos sofrimentos. Ao sermos corajosos nas amarguras da vida, pois Deus nos reserva os louros e o lugar glorioso numa vida futura. E aí ele nos instrui a nos elevarmos acima das circunstâncias. Quando nos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, dominando os nossos impulsos, o nosso desespero. E por que dominar o desespero? Porque o desespero não nos deixa enxergar uma solução, não nos deixa refletir acerca da situação, não nos deixa ter uma visão ampla, não nos deixa utilizar todo o nosso aprendizado enquanto espíritas, não nos deixa nem sentir o resultado da prece, não nos deixa ouvir o nosso pedido de esclarecimento, a nossa vontade de melhorar. Não nos deixa, vai nos deixando pesados, né? Não nos deixa conseguir receber a força que os bons espíritos podem nos oferecer enquanto fazemos uma prece direcionada. Pensar num passo de cada vez, na vivência de um dia de cada vez. E como tudo passa, este sofrimento também passará. E no final da mensagem, o Espírito Lacordaire nos coloca a seguinte reflexão: bem-aventurados os aflitos,
Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Saibamos então que se nós formos fortes, se nós passarmos pelos nossos sofrimentos, nos dedicando a preces direcionadas, controlando os nossos desesperos, as nossas impaciências, né? A nossa cólera, o desespero, nós poderemos dizer, depois que passar esse sofrimento, porque tudo passa, que nós fomos os mais fortes. Graças a Deus. Então, vamos agora fazer as nossas vibrações. Depois, vamos solicitar o passe à distância para aquela pessoa que vier à nossa mente, que for de nosso desejo, nossa vontade. Depois, vamos tomar o nosso passe e a prece final. Vamos então às vibrações para aquelas pessoas que estão ao nosso redor sofrendo em desespero, deprimidas, aflitas, em sofrimento. Vamos pedir também por nós força, equilíbrio, boa vontade. Vamos pedir calma para as nossas aflições. Vamos pedir também uma vibração de força, de paciência, de resignação para todos aqueles que estão desesperados, aflitos, em condição de rua e desempregados neste momento. Por fim, vamos deixar em aberto vibrações para que o plano espiritual possa levar onde for mais necessário. Vamos agora mentalizar aquela pessoa que nós gostaríamos que recebesse esse passe à distância. Recebesse o passe à distância. Vamos nos colocar então em forma receptiva para que recebamos o passe. Vamos agradecer por esse momento de reflexão e vamos mentalizar muita força, muita perseverança, muita coragem para que enfrentemos todas as nossas dificuldades bem sofrendo. Graças a Deus.